Tudo que está escrito na Bíblia é inspirado por Deus e serve para nos corrigir, nos ensinar e nos preparar para viver de acordo com a vontade do Senhor. Porém, existem algumas passagens bíblicas que marcam a nossa vida e nos fortalecem nos momentos que mais precisamos. Acontece que nem sempre as pessoas entendem o que esses versículos querem dizer, ou então aplicam essas palavras em suas vidas fora do seu contexto original. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar 15 das passagens bíblicas mais pesquisadas na internet e o verdadeiro significado de cada uma delas. Mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá. A primeira passagem, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa passagem é muito usada em casamentos, mas ela não trata apenas do amor entre um homem e uma mulher. De acordo com a Bíblia, nós devemos amar todas as pessoas. E isso só é possível quando o amor perfeito que vem de Deus transforma a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Essa passagem mostra que amar não é apenas um sentimento, mas sim uma escolha, uma renúncia. Por isso, mais do que belas palavras, devemos refletir se estamos praticando esse mandamento, pois não adianta nada termos dons e talentos se não tivermos o amor. A segunda passagem, Josué capítulo 1. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa passagem é uma das mais conhecidas, pois é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Ela conta sobre o chamado que Josué recebeu após a morte de Moisés. Naquele momento, a liderança do povo de Israel foi passada para Josué, que também tinha a missão de conquistar a terra prometida depois de 40 anos no deserto. Ter tanta responsabilidade não é fácil, e Josué sentiu esse peso em suas costas. Porém, nesse texto, Deus tranquiliza o seu servo, lembrando de que ele não estava sozinho e dizendo que se ele fosse fiel e seguisse os seus mandamentos, o Senhor estaria com ele a cada passo, dando-lhe a vitória. Da mesma forma, Deus está sempre presente na vida de quem é fiel a Ele. Quando colocamos a nossa confiança em seu poder, Ele nunca falha. A terceira passagem, Mateus capítulo 18. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Este versículo é um dos mais pesquisados na internet, talvez porque as pessoas têm dificuldade em perdoar e querem saber se existe um limite para o perdão. Pedro também era assim, e certa vez ele perguntou a Jesus se deveria perdoar até 7 vezes, porque talvez ele achasse que 7 vezes era o suficiente para perdoar alguém por algum erro cometido. E quando Jesus respondeu que devemos perdoar 70 vezes 7, ele não estava determinando um número exato, mas mostrando que devemos sempre perdoar, assim como Deus nos perdoa todas as vezes em que erramos e nos arrependemos. Nenhum de nós merecíamos o perdão e a salvação, mas Deus demonstrou graça ao enviar Jesus para morrer por nós, pecadores. Então, como podemos negar o perdão a alguém, dizendo que tal pessoa não merece? É lógico que não somos obrigados a conviver e suportar certos erros, mas perdoar é dever de todo cristão. A quarta passagem, Jeremias capítulo 29. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro.
Este versículo é um dos mais lembrados quando as pessoas estão passando por lutas, pois é muito bom saber que Deus tem planos para nós. Porém, poucos conhecem o contexto dessa passagem. No tempo do profeta Jeremias, o povo de Deus estava vivendo um momento muito difícil. Por causa da sua desobediência, Israel havia sido conquistada pelo rei Nabucodonosor e os israelitas foram levados como escravos para a Babilônia e ficaram lá por muitos anos. Mas esse não era o fim. Através do profeta Jeremias, Deus trouxe uma mensagem de esperança àquelas pessoas e prometeu que iria restaurar tudo que havia sido destruído, se elas o buscassem de todo o coração. Da mesma forma, Deus permite que soframos as consequências de nossos erros para que aprendamos a ser obedientes e depois Ele nos restaura para vivermos todos os seus planos. A quinta passagem, João capítulo 16. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Na última noite antes da sua crucificação, Jesus explicou muitas coisas importantes aos discípulos. Ele os preparou para o momento da sua morte e para o sofrimento que eles iriam enfrentar, mas também lhes deu esperança. Neste texto, Jesus garantiu àqueles homens que por mais que eles fossem perseguidos e humilhados, o Senhor sempre estaria ao lado deles, lhes dando força para suportar e vencer todas as aflições. Através do Espírito Santo, Ele também está ao nosso lado, nos motivando a seguirmos em frente e não desistirmos quando passarmos por adversidades. A sexta passagem, Números capítulo 6. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Não existe bênção maior do que receber a presença, a paz e a graça do Senhor em nossas vidas. É por isso que ainda hoje, muitos pastores repetem estas palavras no final dos cultos nas igrejas. E nesta passagem, Deus pediu a Arão e os seus filhos, que eram sacerdotes, que abençoassem o povo dizendo: o Senhor volte para ti e te dê a paz. A partir daquele momento, todos os sacerdotes do Antigo Testamento passaram a abençoar os israelitas dessa forma, quando iam ao templo adorar ao Senhor e levar os seus sacrifícios. A sétima passagem, Romanos capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo é sem dúvida alguma o que mais conforta o nosso coração quando algo dá errado em nossa vida e ficamos sem entender o porquê de tantas provações. Eu, particularmente, sempre me lembro dessa promessa nos meus momentos de luta, porque eu acredito que mesmo que as coisas não saiam do meu jeito, Deus faz tudo cooperar para o meu bem, pois os seus caminhos e pensamentos são muito mais elevados que os meus. No entanto, a promessa deste versículo não é para todos, mas somente para aqueles que amam a Deus e que entregaram sua vida para Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, faça hoje mesmo. A oitava passagem, Mateus capítulo 6. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muitos seguidores de Jesus, incluindo os discípulos, não sabiam direito como deveriam fazer suas orações. Então Cristo lhes apresentou uma oração que ficou conhecida por todos os cristãos como Pai Nosso. Só que diferente do que muitos cristãos pensam, esta oração não precisa ser decorada e seguida à risca. Ela serve apenas como modelo para nos orientar, pois cita algumas áreas essenciais da nossa vida espiritual, como adorar a Deus, estar disposto a fazer a vontade dele e pedir e oferecer perdão. A nona passagem, Mateus capítulo 19. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne.
Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Jesus estava pregando na região da Judéia quando, em certo momento, foi questionado por um fariseu a respeito do divórcio. Então ele mostrou que o propósito de Deus sempre foi que os casais não se separassem, pois a família é um projeto dele. Cristo estava reafirmando que o casamento é algo muito sério, por isso precisa ser respeitado e não banalizado como sempre aconteceu, inclusive naquela época. O casal deve se esforçar ao máximo para manter o laço do matrimônio e o divórcio só é aceitável em situações de muita gravidade, como adultério, violência e abuso, por exemplo. A 10ª passagem, Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos no Antigo Testamento em que Deus promete abençoar todos os que o cumprirem. Honrar significa obedecer, ser grato e reconhecer tudo que os nossos pais fazem por nós. Se fizermos isso, o Senhor nos abençoará e, ao seguir o conselho de nossos pais, viveremos mais e melhor. Eu sei que nossos pais não são perfeitos, mas eles são fundamentais para o nosso crescimento e desenvolvimento. Além disso, eles buscam fazer tudo o que está ao seu alcance pelo nosso bem, e é por isso que eles sempre merecem a nossa honra. 11ª passagem, Mateus capítulo 6. Jesus disse: Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus sabia que o ser humano se preocupa demais com o amanhã. Por isso ele pediu para que as pessoas voltassem a sua atenção para o presente e deixassem o futuro nas mãos do único que conhece todas as coisas, Deus. Ao fazer essa afirmação, Jesus está pedindo para que cada um de nós confie no Pai e não perca seu tempo pensando nas coisas que ainda não aconteceram. A 12ª passagem, Filipenses capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo muitas vezes é usado pelas pessoas como uma frase de motivação para alcançar grandes objetivos. Porém, o seu verdadeiro significado é muito mais profundo. O apóstolo Paulo não estava falando que ele podia conquistar tudo o que quisesse, mas ele se referia às dificuldades que enfrentou durante o seu ministério e que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Para ele, pouco importava a alegria ou a tristeza, a riqueza ou a pobreza, a força ou a fraqueza. O que importava mesmo era estar na presença do Senhor. E nós também podemos superar tudo se estivermos unidos com Cristo. A 13ª passagem, João capítulo 3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste único versículo encontramos todo o plano de salvação que Deus tem para a humanidade. O seu amor foi tão grande que ele não aceitou viver longe de nós para sempre, e por isso enviou seu Filho, que não tinha pecado algum, para viver neste mundo mau e pagasse o preço dos nossos pecados com a própria vida. Graças a este sacrifício, tudo o que precisamos fazer para receber o perdão de Deus e sermos salvos é nos arrepender de nossas falhas e reconhecer que Cristo é o nosso único Salvador. 14ª passagem, João capítulo 14. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava falando com seus discípulos sobre o que aconteceria antes da sua crucificação, como seria depois da sua morte, e explicou também que prepararia um lugar para cada um deles no céu. No entanto, os discípulos continuaram preocupados e se sentiam perdidos, pois achavam que estariam sozinhos. Mas Jesus os tranquilizou ao afirmar que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que através da fé nele, eles teriam acesso ao Pai. Ou seja, Cristo estava dizendo que se os discípulos permanecessem firmes na fé e continuassem seguindo seus ensinamentos, eles não se perderiam pelo caminho, não seriam enganados e receberiam a vida eterna ao lado dele no céu.
15º versículo, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este é sem dúvida o versículo mais conhecido de todos. Nele, Davi fala sobre a confiança que tinha na fidelidade e no amor de Deus. Ele cuidou das ovelhas de seu pai durante toda a sua juventude, e por causa disso, sabia muito bem como era o relacionamento de um pastor com seu rebanho. Davi disse que o Senhor era o seu pastor, porque um pastor sempre conduz as suas ovelhas e faz tudo para que elas vivam bem e em segurança. Ele as alimenta, mata sua sede, as protege dos ataques dos predadores, sara as feridas daquelas que se machucam e não mede esforços para encontrar aquelas que se perdem pelo caminho. Neste salmo, Davi parecia estar cansado ou preocupado por alguma razão, porém ele era tão íntimo de Deus que sabia que seria amparado por ele. E da mesma forma, temos que confiar que o Senhor é o nosso pastor, e por isso podemos ter a certeza de que Ele cuidará de nós e proverá tudo o que for necessário para a nossa sobrevivência. Neste vídeo, eu te mostrei alguns dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e agora eu quero saber de você, qual é a sua passagem bíblica favorita? E por que essa palavra fala tanto ao seu coração? Deixe aqui a sua resposta nos comentários e eu vou ficar muito feliz de ler cada uma delas. Eu sou o Pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.